paz de Deus esteja com todos. Vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Hebreus capítulo 7, do versículo 1 a seguir. Vou ler o capítulo inteiro, até o versículo 28. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava das matanças dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande a esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos menores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. É por isso, assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando o Senhor do sacerdócio, necessariamente é também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramentos, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou não se arrepender, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior a ele, constitui um filho perfeito para sempre. Então a palavra fala sobre o sacerdócio de Cristo, por ordem de Melquisedeque, não por ordem de Arão, não por ordem, não segundo a tribo de Levi, que Jesus pertencia à tribo de Judá e nunca houve sacerdote na tribo de Judá. Mas Jesus é o sumo sacerdote, sumo e eterno sacerdote. Jesus não teve pecado, não tem pecado, santo, inculpado, imaculado. Não precisa oferecer sacrifício pelo pecado dele, porque ele não tem pecado. Nosso sumo e eterno sacerdote que intercede a Deus por nós. Então, através da aliança da cruz do Calvário, através da morte e sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se tornou o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, que roga a Deus por nós, porque a função do sacerdote é interceder a Deus por nós, rogar a Deus por nós, pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. O sacerdote, ele roga a Deus misericórdia, roga para Deus ter misericórdia, ter compaixão, leva as nossas orações diante de Deus, apresenta-nos diante de Deus. Essa é a função do sacerdote. Apresenta o povo a Deus. O profeta apresenta Deus ao povo. O profeta, ele traz a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote leva a mensagem do povo para Deus. Ele intercede, ele roga, ele ora para Deus, pelo povo, pedindo para Deus ter compaixão, misericórdia. E Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo intercede por mim, intercede por você, intercede por todos, intercede pelo Brasil, pelos governantes do Brasil, pelos governantes do mundo inteiro. Ele intercede por todos os pecadores, rogando ao Pai para que tenha compaixão, misericórdia, graça, para que as pessoas alcancem a salvação. E a misericórdia de Deus, o fato de nós ainda não termos sido consumidos. É pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Estamos aqui de pé. E no Salmo, se não me engano, 110 já falava que ia vir um sacerdote por ordem de Melquisedeque, que não teve linhagem com Levi, não teve de outra linhagem. E mudando o sacerdócio, mudou a lei. Então isso mostra que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, porque a lei não nos justifica. A lei não nos torna justos diante de Deus, a lei não nos santifica. Pelo contrário, a lei nos condena. Se nós olharmos a lei, estudarmos a lei, observarmos a lei, meditarmos na lei, nós vamos ver o quão miserável pecadores que somos, quão falho que somos, que precisamos dessa graça, dessa misericórdia de Deus. A lei nos serve para nós clamarmos a Deus por graça e misericórdia. Se nós olhar para a lei, nós falamos que estamos perdidos. Nosso caso não tem mais salvação. Se olharmos para a lei, vamos chegar à conclusão: não
temos salvação. Mas aí veio a graça de Deus. Aí veio a misericórdia de Deus. Aí veio a compaixão de Deus. Em que Deus entregou seu Filho Jesus Cristo para que morresse na cruz por nós. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oferecido, sacrificado como um cordeiro pelos nossos pecados. Antes, ofereciam carneiros, cordeiros, simbolizando o sacrifício de Cristo. Então, as pessoas do Antigo Testamento não foram salvas por guardar a lei, mas sim porque criam na vinda do Messias. E aqueles sacrifícios simbolizavam, representavam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Deus mandava oferecer cordeiros imaculados, sem manchas, sem defeitos, representando, simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E estes alcançaram a salvação por causa disso. Moisés alcançou a salvação não por guardar a lei, o homem de Deus, mas por Cristo, pela graça, porque ele cria que havia um Messias. Davi, Elias, Eliseu, Samuel, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias e todos os demais homens. Até na dispensação da lei houve a graça de Deus. Até antes da dispensação da lei houve a graça de Deus. Abraão, amigo de Deus, alcançou salvação pela graça, achou graça diante de Deus. Abraão, Isaac, Jacó e tantos homens alcançaram a graça de Deus, alcançaram a benevolência de Deus, alcançaram o favor de Deus. E eles ofereciam sacrifícios. Sim, Deus mandava eles oferecer sacrifícios, sim, simbolizando o sacrifício de Cristo, simbolizando o que Jesus Cristo fez. O sangue do Cordeiro simbolizava o sangue de Jesus sobre nossas vidas, nosso favor. E é Jesus Cristo hoje, ele roga ao Pai por mim, por você. Ele intercede a Deus pela graça. Ele roga ao Pai. O sacerdócio de Cristo é eterno, porque ele não pecou, ele não se contaminou, ele não se maculou, ele é imaculado, venceu a morte. A morte não teve domínio sobre Cristo. Ele vive e reina eternamente. E ele está intercedendo por nós 24 horas. Ele intercede por mim e por você junto ao Pai 24 horas. Ele está intercedendo ao nosso favor. Ele está rogando ao Pai ao nosso favor. Nós temos um intercessor que é Jesus Cristo. Nós temos um sacerdote que é Jesus Cristo, que nos apresenta diante de Deus, e roga ao Pai para que o Pai venha ter compaixão, misericórdia, graça, para que o Pai venha agir com amor conosco. Que o próprio Cristo nos instrui a viver em santidade. Ele roga ao Pai pela paz, pela prosperidade, pelo perdão de pecados. Então, devemos viver sob o sacerdócio de Cristo. Vivemos o Novo Testamento. Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno por ordem de Melquisedeque. Não por ordem de Levi, mudando toda a lei, porque mudou a ordem do sacerdócio. Então nós devemos analisar tudo isso. Nós não estamos mais debaixo da dispensação da lei. Nós não somos mais obrigados
a praticar os rituais da antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança feita por Jesus na cruz do Calvário. Não é mais necessário circuncisão, não é mais necessário outros rituais que a lei exigia, porque estamos debaixo da maravilhosa graça de Deus sobre nossas vidas. Nós estamos debaixo dessa maravilhosa graça, que nós possamos continuar firmes nessa graça de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, estando em comunhão com Deus, estando debaixo dessa graça maravilhosa que Deus tem nos proporcionado, que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos fornecido uma graça abundante que nos alcançou. Estamos vivendo debaixo dessa graça. Aí alguns pegam esse texto, alguns até interpretam sobre o dízimo, pois no tempo da lei o dízimo era obrigatório, mas no tempo da graça o dízimo é opcional. O dízimo de Abraão a Melquisedeque não foi obrigatório. Deus não mandou Abraão dar o dízimo. Ninguém mandou Abraão dar o dízimo. Melquisedeque não mandou Abraão dar o dízimo. Ninguém mandou Abraão dar o dízimo. Ele deu de livre e espontânea vontade. Ele deu voluntariamente. E como estão debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, quem quiser dar o dízimo deve ser voluntariamente, não obrigatoriamente. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra nos diz, nos orienta. Se você for dar o dízimo, dê com amor, dê voluntariamente, dê com alegria, como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Deus ama quem dá com alegria. Aí você fala, mas esse texto fala sobre oferta, mas não é oferta para a igreja, oferta aos necessitados. Sim, mas Deus ama quem dá com alegria. Se for para você dar o dízimo, não dá com a cara amarrada, não dá com a cara fechada, não dá com a cara emburrada, dê com alegria. Não dê por obrigação. Dê com alegria. Dê por gratidão. Se for para dar, dê por alegria, com gratidão, voluntariamente, partindo do seu coração, sem obrigação. Essa é a maneira que eu interpreto a Bíblia, lendo a Bíblia. É a minha hermenêutica, é a minha exegese. Talvez você discorde, pensa de outro jeito. E não estou aqui para discutir respeito à sua opinião, respeito ao seu pensamento. Mas o importante é que nós estamos debaixo dessa maravilhosa graça de Deus. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E ele não está sobre as ordens de Levi. Está sobre as ordens de Melquisedeque. Está sob as ordenanças de Melquisedeque. Ele faz parte da linhagem de Melquisedeque, não da linhagem de Levi. Quando eu falei ordem, não está dizendo que Melquisedeque manda em Jesus. Não. Quando eu falo sobre as ordens, sobre a linhagem. Sobre a continuação. Então, existem duas linhagens de sacerdócio. Primeira linhagem, Melquisedeque. Segunda linhagem, Levi. Jesus pertence à primeira linhagem, a linhagem de Melquisedeque. Sacerdócio perpétuo, eterno. Surgiu do nada. Melquisedeque surgiu do nada. Sacerdote que surgiu do nada. E abençoou Abraão. Aí passou-se o tempo, veio ali. Deus separou, mandou Moisés separar a tribo de Levi para exercer o sacerdócio. Aí veio os sacerdócios da linhagem de Levi, da linhagem de Arão, né? Linhagem de Levi.
ordem de Levi. Quando eu falo ordem, me refiro à linhagem. Mas Jesus pertence à linhagem de Melquisedeque. Seu sacerdócio é eterno. Ele venceu a morte não teve domínio sobre ele. Morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina eternamente. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você neste momento. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.